Oi, turma do terceiro ano, tudo bem? Na nossa aula de hoje de português, nós vamos trabalhar com a letrinha R no final das sílabas, tá? Lembrando que sílaba é cada pedacinho da palavra, certo? Então, nós vamos trabalhar com a letrinha R que fica ao final da sílaba. Primeiro, nós vamos fazer a leitura e identificar como é que acontece quando fica a letra R, que é uma consoante, depois de uma vogal. Como é que eu vou fazer a leitura disso? Sempre que o R vir depois de uma vogal, tá? Eu vou ler assim, ó. Ar, er, ir, or e ur. Tá certo? Eu vou dar uma puxadinha no r, sempre depois da letrinha da vogal. Depois da letra A, E, I, O, U, fica ar, er, ir, or, ur. Tá certo? É assim que vai ficar, então, a leitura dessas familhinhas, tá? Agora nós vamos identificar como é que fica dentro de uma palavra, tá certo? Eu escrevi aqui duas palavrinhas que não tem a letra R. Por exemplo, a palavra copo, tá? E também escrevi a palavra babá, certo? Vamos ver o que acontece se eu colocar a letra R depois de uma vogal. No caso, na palavra copo, eu vou colocar a letra R bem entre as duas sílabas, tá? Então, como é que vai ficar a palavrinha? Além do som mudar, a palavra também muda de sentido. Copo, a gente sabe o que é, aquele copo que você põe líquido para ingerir, certo? Quando eu coloco a letrinha R entre as duas, a palavra não é mais copo. Agora eu vou ler como eu mostrei anteriormente. Ó, a primeira sílaba aqui vai ficar cor. Tá vendo? Eu não posso mais falar só có. Vou falar corpo. Então vai ficar corpo. O que é corpo? É o nosso corpo, tá? Na palavra baba, vou colocar o R também bem no meio da palavra. Baba, a gente sabe o que é, né? Aquela baba que escorre da boca, certo? Quando eu coloco o R no meio, tá bem depois de uma vogal. Então, agora eu vou ler diferente, tá? O R aqui, ó, bem depois de uma vogal, está bem no meio de tá no final de uma sílaba. Eu vou ler barba, tá? Por que eu leio assim? Porque o R que eu coloquei, ele está no final de sílaba. Se eu for separar a palavra corpo, ó, corpo, pode ver que o R eu coloquei no final de uma sílaba, porque a primeira é a primeira sílaba e a segunda. Então, sempre que o R estiver no final da sílaba, o som dele vai ser de R. Certo? Entendido até aí? Agora eu coloquei a palavra, eu escrevi e coloquei a letrinha R no final da sílaba e no final da palavra. Geralmente, quando o R vem no final da palavra, essa palavra, ela tem algum sentido, indica alguma ação, tá? Toda palavra que for indicar alguma ação, nós chamamos a palavra de verbo, tá certo? Mas isso não se preocupem que a gente vai ver um pouquinho mais lá pra frente. Mas vamos, ó, comer, tá? É uma ação. O que eu faço? Comer, eu como. Eu estou fazendo a ação de comer. Então, eu chamo essa palavrinha de verbo. E aonde está a letrinha R? Está lá no final da sílaba mer. Tá? Caminhar. Olha onde é que está a letrinha R. Está lá no final do nhar. Também é uma ação. Caminhar é quando eu caminho. Certo? Então, a letrinha R no final da palavra, geralmente, não é uma regra, tá? Indica verbo. Tem, por exemplo, a palavra tambor. Tambor
termina com R, mas não é um verbo, é um objeto, tá certo? O importante dessa aula é vocês identificarem como é que eu faço a leitura da letra R no final da sílaba. A letra R pode estar no final da primeira sílaba, pode estar no final da sílaba do meio, como pode estar, nesse exemplo, no final da última sílaba, que é no final da palavra, tá? E como é que o importante é identificar como eu tenho que escrever essa palavra. Quando vocês vão falar uma palavra, vocês têm que prestar atenção no som, tá? Correr, viu? Quando eu termino com rer, então se eu faço esse sonzinho que dá cosquinha na garganta, rer, é porque eu sei que tem um R no final da sílaba, tá? Chorar, ó, arranhou um pouquinho minha garganta, então eu sei que vai ter um R no final da sílaba rar, tá certo? Ó, armário, armário. Quando eu falei o ar, eu senti a cosquinha na garganta, então eu sei que atrás da letrinha A, do ar, vem uma letra R. Isso aqui é importante vocês saberem, tá? Sempre que eu for falar uma palavra que faz aquela cosquinha na minha garganta logo depois de uma vogal, eu sei que é a letrinha R que eu tenho que colocar, tá certo? Espero que todos tenham entendido. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, a gente vai conversando. Deixa os seus comentários ali pra mim, tá? Beijo, até a próxima!